integrado de gestão. Ok? Bom, essa é a tela inicial, onde o usuário é identificado através da senha, né? Identificado aqui também através da foto, digita-se a senha, e temos acesso ao sistema. Ok? Então aqui ele é composto por esses 6 módulos, né? Operacional, comercial, almoxarifado, RH, financeiro e os parâmetros. Né? Agora a gente vai ver a parte operacional do SIG. Né? O que nós temos aqui? Nós temos uma parte cadastral, que engloba o cadastro de clientes, postos de serviços, funcionários, feriados, situações, supervisores, equipamentos, funções e grupos de funções. Vamos ver cada uma delas. Ok? Bom, então a gente vai acessar o cadastro de clientes. Né? Eu posso fazer uma pesquisa. Se eu quiser, por exemplo, um banco, eu digito banco, a palavra que eu quiser, e ele vai me trazer todos os bancos que eu tiver cadastrado. Vamos selecionar esse número 1 aqui. Né? Eu tenho o banco, todos os dados, né? Cadastrais. Tenho aqui os dados da cobrança, né? Tipo de reajuste, aqui é mais para o pessoal do comercial. Né? Dia de vencimento da fatura, pode ser até 2 vencimentos diferenciados. Né? A data do último reajuste que ele traz do módulo financeiro. Né? E temos aqui também um diferencial, uma facilidade aqui, que é uma integração com o Google. Né? Se eu, por exemplo, não sei exatamente onde que é esse posto, eu clico aqui, ele vai me abrir a tela do Google, né? Me mostrando exatamente a localização desse posto. Né? Só esperar abrir um pouquinho aqui. Ok, tá certo? Então, ele me traz exatamente onde está localizado esse posto. Tá certo? Isso aqui é uma coisa bastante prática. Né? Bom, nós temos o quê? Depois do posto, nós temos aqui do cliente, nós temos os postos cadastrados. Ou seja, eu tenho um cliente e esse cliente possui vários postos. No caso do banco, ele possui uma agência. Vamos pegar aqui uma agência centro. Né? E essa agência existe várias peculiaridades dela. Né? Nós temos aqui horários, valores. Né? Então, nós temos aqui uma agência que período diurno e noturno, ou seja, ambos. A cobrança é fixa, ou seja, tem um valor mensal para cobrar desse banco. Pode ser um valor hora ou pode ser um valor dia, preenchendo aqui de acordo com cada um deles. Né? Eu posso informar também se existem benefícios, como vale transporte, vale refeição, enfim. O horário desse posto, a jornada, um posto de 8 horas, percentual de hora extra, diurna e noturna, né? Quantos homens dias eu tenho nesse posto e quantos homens noite eu tenho nesse posto. Se existe folguista, o SDF, né? Sábado, domingo, feriado, no caso, né? Se existem outros valores, e se existe, eu escrevo aqui. Se esse posto trabalha todos os dias da semana ou não, eu vou clicar aqui os dias que ele trabalha. Né? Se trabalha em feriado, sim ou não. Né? Se no faturamento considera os dias da semana ou não. Né? Enfim, todas as informações eu coloco aqui. Aqui eu informo as funções desse posto. Ou seja, todos os funcionários, né? Todas as funções eu vou informar nesta tela. Né? No caso, eu tenho um vigilante e tem outro vigilante aqui, um horário diferente. Né? A quantidade de homens, né? Aqui no caso 2, aqui também 2. Né? Então ele me traz todas as informações. Se essa função exige que trabalhe fim de semana, né? Se trabalhar no sábado, por exemplo, eu vou colocar aqui o horário no sábado, no domingo, no feriado. Né? E eu tenho aqui a parte referente a recursos humanos. Né? Então a parte sindical, que o sindicato está vinculado a esse posto, se é um posto que fornece refeições, sim ou não, se fornecer em alguns dias da semana, eu informo aqui, né, se for feriados, todas as informações são fornecidas aqui, ok? Essa parte do posto. O cadastro de funcionários, né? Eu tenho a facilidade de ter a foto do funcionário. Por exemplo, se eu pegar esse funcionário aqui, né, eu tenho uma foto. Se eu achar que a foto não ficou boa, eu posso tirar uma outra foto. Né? Então, quantas fotos eu achar necessário.
né? Aqui eu tenho os dados cadastrais, estado civil, endereço, RG, CPF, aquela coisa toda, né? Eu tenho os dados operacionais desse funcionário, onde que ele está trabalhando, né? Qual o posto que ele está, a situação dele, se ele está faltou, se ele está trabalhando, enfim. Qual a função dele, o horário que ele trabalha e a escala que ele está vinculado. Ok? Muito bem. Tenho também os feriados que eu posso cadastrar aqui. Por exemplo, se eu pegar um feriado aqui, conhecido aqui, 7 de setembro, né? Pegar o município desse feriado, né? Ele já me traz aqui, se for um feriado nacional. Se for um feriado municipal, eu escolho o município aqui e coloco aqui qual feriado, aniversário da cidade, por exemplo. Aí eu deixo aqui em branco. Tá certo? Muito bem. Eu tenho aqui as situações, né? As situações. O que são essas situações? Como o próprio nome diz, é a situação do funcionário naquele dia, né? Então, eu tenho diversas situações cadastradas aqui, né? Então, por exemplo, se um funcionário estiver trabalhando no operacional, vou colocar aqui, no administrativo. Se ele estiver afastado de doença, eu coloco ele no código 14, se tiver de aviso prévio, cortesia. Se ele faltar, eu posso colocar aqui o código 6, ou falta justificada, código 7. Se ele estiver faturando, né? Código 11, se ele estiver numa folga, código 2 e assim por diante, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, código 11, né? Então eu defino esses parâmetros aqui. Ou seja, se esse código 11 aqui eu considero como dia trabalhado, sim ou não, né? E se pode gerar uma FT, sim ou não, né? Então, de acordo com a situação de cada um, eu vou informar aqui. Se eu pegar uma folga, por exemplo, considera como dia trabalhado? Não, FT também não. Tá certo? Então, aqui eu posso cadastrar quantas situações eu quiser. Eu tenho o cadastro supervisores, então aqui no caso aqui o cadastro supervisor, né, uma consulta rápida para o pessoal do operacional, que às vezes quer entrar em contato com o supervisor por algum motivo, né, então eu tenho o telefone residencial, o celular, né, uma consulta rápida. Né. Eu tenho os equipamentos, né. Eu posso cadastrar o equipamento que eu quiser, uma arma, por exemplo, um rádio, alguma coisa assim. Né? Coloco esses número de série, modelo, data de compra, o valor e um editorzinho de texto aqui para escrever o que eu quiser. Aqui eu tenho as funções, né? Eu posso pegar, por exemplo, o vigilante. Clico aqui, ele vai me trazer todos os vigilantes que eu tenho cadastrado. No caso aqui, o vigilante bombeiro, né? Ele tem um salário de R$1.000 e pertence ao grupo de vigilante. Então, eu posso agrupar várias funções, né? Juntar várias funções num grupo. No caso aqui, o vigilante bombeiro, eu coloco no grupo de vigilante. Posso colocar porteiro, controlador de acesso, enfim. Eu que defino tudo isso daí. Tá? Tenho também o grupo de funções. Aquele grupo que nós vimos, eu posso cadastrar aqui. Né? Tem todos eles cadastrados aqui. Se eu quiser mais, é só cadastrar. Tá? Coloco o código aqui e cadastro. Essa parte de funções acabamos de ver. Vamos ver a parte referente a escalas. Tá? A escalas. Eu tenho aqui o posto, o cliente posto, né? E tem todo mundo cadastrado aqui. Né? Então, todo mundo que está naquele posto, eu tenho aqui. Aí eu informo o horário de entrada, o horário do almoço, a saída, se é uma escala especial, a gente vai ver logo mais a escala especial, e a escala propriamente dita. No caso aqui, seria folga versus descanso, trabalho versus descanso. Então, no caso aqui, ele trabalha 6 dias e descansa 1. Tá? Se for 5 por 1, 4 por 1. Né? Aqui é a data da última folga. A partir dessa data é que ele vai começar a calcular. No caso aqui, 6 por 1, ele calcula lá. Essa data mais 6, calcula a folga. Se é um folguista, sim ou não, né? A data de escala de início no posto, né? Último dia da escala, tal. E assim por então, eu vou cadastrar todo mundo que eu tiver aqui, eu vou cadastrar nessa tela, tá? Eu posso imprimir aqui, né? Posso fazer o filtro, escolher um cliente e tal. Aqui o que acontece? Quando
existem mais funcionários do que aquele contratado, o sistema me avisa. Por exemplo, se eu contratei num determinado posto 5 pessoas e na hora de gerar a escala eu vejo que tem 7 pessoas, ele me avisa, né? Quer saber por que tem mais. Então ele só autoriza, ele dá um alerta para a gerência saber o que está ocorrendo nesse posto, né? Da mesma forma, se houver alguém emprestado numa empresa de limpeza, que é do grupo, for para a empresa de vigilância, ele vai me avisar. No caso aqui, foi estipulado 15 dias que pode ficar, né? A escala, ele está me avisando que a escala já foi calculada, se quer calcular novamente, como já foi, eu coloco um não aqui, né? Então, essa é a nossa escalinha que nós temos aqui, né? Então, todo mundo, né, de acordo com os dia da semana, né, legenda, folga, FD, enfim, né? E essa escala, ela vai do dia 21 do mês ao 20 do mês subsequente. Isso aí parametrizado, se a empresa desejar do dia 1 ao dia 30, ela também pode ser parametrizada, ok? Então aqui tem toda a escala, eu vou paginando aqui, ele vai paginando todos os postos e vai me mostrando posto a posto, né, quais são as escalas, ok? Ok. Eu tenho a mesma escala aqui, porém, essa escala mostra o horário, tá? Em vez de mostrar em branco, ele mostra o horário da pessoa, ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver as demais escalas.